Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser muito objetivo no que eu vou falar aqui, irmãos, eu não tenho muito tempo. Em Números 11, diz assim a palavra do Senhor: o povo se queixou das suas sortes ao ouvido do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu como a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e ele chorou ao Senhor, e o Senhor apagou o fogo. Por isso aquele lugar é chamado Tabera, porque o fogo do Senhor havia ardido entre eles. Estava no meio deles um povo estranho, que veio a ter grande desejo da comida de egípcio. Também israelitas começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Irmãos, vou ir com calma para vocês poderem entender, eu vou ter que ser o mais objetivo possível. Se você tomar a leitura dessa passagem de Números 11, percebe que a Bíblia diz que o povo de Israel começou a se queixar diante do Senhor. Então o Senhor mandou um fogo do céu e queimou o arraial, queimou o campo deles. Por que Deus mandou o fogo do céu? Porque o povo toda hora questionava, toda hora murmurava, e Deus não suporta a murmuração. Deus não suporta que o povo fique questionando. A Bíblia diz em Tessalonicenses: dá graças ao Senhor, porque essa é a vontade do Senhor para com vocês em Cristo Jesus. Era para dar graças a Deus, só que o povo ficava murmurando. Deus não quer que você fique murmurando. Aí Deus mandou o fogo do céu. Escuta só, quando Deus mandou o fogo do céu e queimou o campo deles, a Bíblia diz que o povo começou a ter Moisés, falando: Moisés, ore ao Senhor por nós. E Moisés orou, e o fogo do Senhor se apagou. Por que quando Moisés orava, Deus cessava o fogo? Por que Deus só atendia Moisés? Por que Deus não atendia o povo? Por que Deus só atendia Moisés? Quando Moisés orava, o fogo cessava. Por que Deus, ele só cessava quando era Moisés? Sabe por quê? A resposta está em João 9,31. Diz assim: sabemos que Deus não atende pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Por que Deus só atendia Moisés? Porque Moisés era temente a Deus e fazia a tua vontade. Percebe que o servo de nascença, ele falou o que para os fariseus? Sabemos que Deus não atende pecadores, pelo contrário, quem teme e faz a tua vontade, este atende. Por que Deus atendia Moisés? Porque Moisés temia a Deus e fazia a vontade do Senhor. Por isso quando Moisés orava, Deus cessava o fogo. Por isso que quando Elias orou para não chover, Deus também não mandou chuva, porque eram homens que temiam a Deus e faziam a tua vontade. Deus, filho, só responde quem faz a vontade dele. A Bíblia diz que o Senhor vira a face para aqueles que praticam mal. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração do justo, porém vira a face para aqueles que praticam mal. Por isso que quando era Moisés que orava, Deus cessava. Moisés orou, Deus cessou o fogo. Percebe que o povo falou: Moisés, ora por nós, para o Senhor parar de mandar fogo. Moisés orou e o fogo cessou. Agora uma coisa que eu achei interessante: quando Deus mandou fogo, eles foram atrás de quem? De Moisés. Porque reconheceram que Deus falava com Moisés. Tem gente que vai vir atrás de você nessa hora. Quando o chicote estralar, vai se lembrar de você. Vai falar: tem um homem ali que é homem de Deus, eu vou ali pedir oração para ele. Eita glória, tem que reconhecer que Deus é na nossa vida. Percebe? Quando Deus mandou fogo, fogo se fala de prova, irmão. Quando vem a prova, Moisés, ora por nós. Tem gente, quando vir prova na casa dele, vai se lembrar de você. Aí vai falar: vou ter que ir lá na casa do irmãozinho, ora por mim, irmão, ora por mim, irmã. Que vai saber que Deus é na sua vida. Aí escuta isso aqui. Olha que interessante. Se você não deu glória a Deus com isso, em Números 11,4, vai dizer assim: estava no meio deles um povo estranho, que tiveram grande desejo da comida de egípcio. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne? Peraí, por que o povo de Israel começou a se lembrar da comida do Egito? Sabe por quê? Porque tinha um povo estranho no meio deles. Tinha um povo estrangeiro no meio deles. Olha que interessante, irmão, presta atenção nisso aqui. Olha o que está escrito em Números 11,4. Tinha um povo estranho no meio deles, que veio ter grande desejo da comida de egípcio. Israel também começou a se queixar. Por que os israelitas se queixaram? Por causa do povo estranho. Foi o povo estranho que começou a trazer à memória do povo de Israel a comida. Percebe? Aquele povo estranho não tinha nada a ver com a promessa, mas estava no meio com os israelitas. Foi eles que começaram a se lembrar do Egito. Foi o povo estranho que começou a se lembrar da comida. Então Israel também se lembrou da comida. Israel só está se lembrando da comida por causa do estrangeiro que está no meio deles. Tem gente que não tem nada a ver com a promessa, está atrapalhando quem tem promessa. Eita Jesus, eu vou repetir. Tem gente que não tem nada a ver com a promessa e está atrapalhando quem tem promessa. Filho, você não pode deixar de atrapalhar quem não tem promessa. O povo de Israel começou a se lembrar da comida por causa desse povo estranho. Pode ler, tinha um povo estranho que começou a ter desejo da comida de egípcio. Esse povo estranho começou a trazer memória para o povo de Israel a comida do Egito. Israel só se lembrou da comida do Egito por causa desse povo.
Tem gente que vai vir para atrapalhar. Tem gente que não tem nada a ver com a promessa e está fazendo você se lembrar do lugar que Deus tirou você. Eita, vou repetir isso aqui. Perceba um detalhe. Os israelitas tinham saído do Egito, mas esse povo estranho começou a se lembrar da comida. Então Israel também se lembrou e começou a se queixar. Quem nos dará carne? Então percebe, Israel não está se lembrando da comida porque eles querem se lembrar. Está se lembrando da comida que o do povo estranho está fazendo eles se lembrar. Filho, Deus já tirou do mundo. E você está andando com gente que vai trazer a memória do lugar que Deus tirou você. Eita glória, irmão, manda para longe. Quem não tem nada a ver com a promessa. Não deixe atrapalhar, filho. Eita glória, aleluia. Olha que negócio forte, irmão. Perceba um detalhe. Tinha um povo estranho no meio deles. Este povo estranho começou a ter desejo da comida dos egípcios. Então Israel também começou a se queixar, dizendo, quem nos dará carne? Por que Israel está se queixando? Por causa desse povo estranho. Tem gente que não vai vir para te ajudar. Tem gente que vai vir para prejudicar você, para trazer a memória do lugar que Deus tirou você. Percebe aí, o povo começou a se lembrar, o povo de Israel começou a se lembrar. Lembra quando estavam no Egito? Comiam melões, pepinos. Por que eles estão se lembrando de tudo isso? Por causa daquele povo estranho. Filho, se Deus já te tirou do Egito, não deixe a pessoa se aproximar de você para se lembrar do lugar que Deus tirou você. Tem pessoas que são do vício, tá andando com viciado. Esse viciado vai fazer você se lembrar do vício que você tinha. Não deixe pessoas se aproximar de você, filho. Pessoas que não tem nada a ver com a promessa te atrapalhando. Aí escuta isso aqui, eu vou resumir, que eu quero entrar na palavra aqui final. Olha que interessante, quando o povo começou a se questionar, a palavra do Senhor diz lá no 10. Então Moisés ouviu o povo chorando por famílias, cada um à porta de sua tenda. E o Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Quando o povo começou a chorar, eles foram na tenda, na casa de Moisés, a tenda que Moisés fazia para falar com Deus. Eles foram lá levar uma murmuração para Moisés. Aí Moisés não aguentou ver todo aquele povo reclamando. Escuta só, olha que tremendo. Eles levou uma murmuração para quem? Para Moisés. Moisés é o líder, o sacerdote. Ser líder não é fácil. Conduzir o povo não é fácil. Moisés conduzia todo aquele povo sozinho. O povo trazia muitas murmurações para Moisés. Aí Moisés falou assim no 14. Olha o que Moisés falou para Deus quando Moisés viu toda aquela murmuração. Olha o que Moisés falou para Deus. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me trata assim, mate-me agora. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver minha miséria. Quando Moisés viu aquele povo murmurando, você vai ver que Moisés vai falar para Deus, Senhor, não foi eu que dei a luz a este povo. Será que vou ter que levar esse povo no colo como uma mãe leva uma criança recém-nascida? Não foi eu que dei a luz, Senhor. É pesado demais para mim. Moisés começou a falar para Deus, Senhor, está pesado. Moisés está falando com a pessoa certa. Por quê? Porque Jesus falou em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Moisés estava cansado, estava sobrecarregado. Moisés está falando para alguém que pode aliviar ele. Se você está cansado, está achando pesado demais, fala com quem pode te aliviar, fala com Deus. Oh glória! Aí escuta isso aqui. Olha o que Deus vai fazer quando Moisés falou que estava pesado. No versículo número 16, o Senhor disse a Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciões, que você sabe que são anciões, superintendentes do povo, e trago diante de mim, na tenda do encontro, para que eu esteja ali com você. Quando Moisés falou que estava pesado, Deus falou assim, Moisés, então faz o seguinte, já que está pesado para você, traga 70 anciões, traga homens mais velhos, homens maduros, homens que têm maturidade. Porque Deus não vai derramar coisas sobre meninos, Deus vai derramar sobre moços, sobre anciões. Escuta isso aqui, eu vou repetir. Deus não vai derramar sobre jovens. Deus mandou Moisés chamar quem? Anciões. Anciões são pessoas mais velhas mesmo, pessoas que têm maturidade. Eita glória! Deus não vai derramar algo sobre meninos que não têm estrutura. Deus vai derramar sobre anciões, homens maduros, que têm maturidade para suportar. Aí escuta isso aqui. Aí olha o que Deus falou quando Moisés mandou chamar os 70. Deus falou assim no 17, então descerei, e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levar sozinho. Se você não deu glória a Deus com isso, quando Moisés falou que estava pesado, Deus mandou chamar 70 anciões. Aí no 17, olha o que Deus falou. Então descerei, tirarei do Espírito que está sobre você. O Espírito está com E maiúsculo. Esse Espírito simboliza o Espírito de Deus. Moisés estava tão cheio do Espírito que Deus falou assim, Moisés, você está tão cheio que dá para encher 70 anciões. Chama lá os 70 que eu vou tirar o Espírito que está sobre você e vou encher 70 através de você. Filho, um crente cheio do Espírito Santo é capaz de encher muita gente. Deixa eu fazer a pergunta. Será que se Deus olhar para você, você é capaz de encher quantos?
Eita glória! Não, vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. Moisés estava tão cheio do Espírito do Senhor que Deus falou: Moisés, através de você eu consigo encher 70. Eu vou tirar o Espírito que está sobre você. O Espírito está com E maiúsculo. É o Espírito Santo. Moisés estava tão cheio do Espírito que Deus falou assim: Moisés, eu vou tirar de você e vou encher 70. Deixa eu fazer a pergunta. Você consegue encher quantos? Se Deus tirar de você, quantos que Deus vai conseguir encher por trás de você? Um crente cheio do Espírito Santo, filho, é capaz de encher muita gente. Oh, glória! Olha que negócio forte, irmão. Por detrás de Moisés, Deus falou: Moisés, reúne 70. Que você está tão cheio do meu Espírito que eu vou encher mais 70 por trás de você. Eita glória! Eita aleluia! Oh glória! Olha que tremendo, irmão. Você não tem noção do que Deus vê quando olha para você. Deus olha para você vendo que você pode encher muito mais gente. Deus vê que através de você, filho, Ele pode alcançar muito mais vida por trás de você. Olha que tremendo. Por trás de Moisés, Deus falou: Moisés, traz mais 70. Que eu vou tirar de você e vou encher os 70. E eles vão ajudar você. Então percebe que Deus também vai tirar o fardo e vai colocar sobre os homens, para Moisés não mais carregar sozinho. Deus está dando um alívio para Moisés, porque Moisés orou para quem? Orou para Deus. Deus pode aliviar você em meio a essa situação. Jesus disse: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora para quem pode te ajudar no alívio. Deus tem alívio para a tua vida. Está pesado, fala com Ele. Moisés falou com Deus: Senhor, está pesado, não aguento mais. Aí Deus falou: Moisés, chama os 70, que eu vou dividir essa situação, vou derramar sobre os 70, para que eles ajudem você. Então percebe, no momento que Moisés estava sentindo cansado, Deus mandou auxílio para ajudar ele. Fala com Deus que Deus vai mandar alívio para você. Reflita nisso em nome de Jesus.